Malaquias capítulos 3 e 4. A mensagem do Elias de hoje. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Devemos dar uma atenção muito especial aos últimos 2 capítulos de Malaquias, pois eles têm uma aplicação especial, direta e muito poderosa ao povo adventista do sétimo dia. Esse é um estudo profético muito importante e profundo. Malaquias capítulo 3 diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Malaquias capítulo 3 versículos 1 ao 3. Aí vemos nesses versos que Deus promete enviar o seu mensageiro, o mensageiro que vai preparar o caminho diante dele. E de repente, o Senhor virá a seu templo. Ok? O mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Sabemos que João Batista cumpriu parcialmente essa profecia e terá um cumprimento mais direto nos últimos dias, agora nos últimos dias. Ele não cumpriu completamente, porque sabemos, segundo o verso 2, diz: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Então João Batista não cumpriu totalmente, a profecia de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Mas essa profecia está se referindo ao Elias dos últimos dias, que deve preparar o caminho do Senhor, um mensageiro que deve vir no espírito e poder de Elias para fazer uma obra de reforma, uma obra de advertência, para preparar o povo de Deus para o grande e terrível dia do Senhor. Da mesma maneira, João Batista preparou os judeus para receber o Messias, não como fogo, como sabão de ourive, e vai ser como o grande dia terrível do Senhor. Não, porque naquela ocasião ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Ele veio como um bebê que nasceu para ser morto ou ser crucificado, ser oferecido como uma oferta a Deus, como o nosso sacrifício. Então, de maneira mais direta, Malaquias capítulo 3 vai se cumprir nos nossos dias, nos últimos dias. Ou seja, está se cumprindo. Com a mensagem de Elias, o povo de Deus está sendo preparado. Estamos sendo preparados para o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5. Ok? Vamos comentar um pouco Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim, e o Senhor a quem vós buscais virá de repente a seu templo, até o mensageiro do pacto, em quem vós vos deleitais, eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, verso 1. Vemos que nessa vinda ao Senhor vem de repente, ou seja, de maneira inesperada, a sua igreja, a seu templo. Não nas nuvens para arrebatar ou levar a sua igreja nas mansões celestiais. Mas ele vem de repente a seu templo, a sua igreja. Okay? É muito importante ver isso. Em outras palavras, nós chamamos isso a vinda do Senhor como ladrão. Enquanto a igreja, praticamente toda a igreja está esperando ele nas nuvens,
como as pregações falam, Jesus está voltando, ele pode voltar até hoje mesmo. Eu tenho ouvido muito isso. Se Cristo vier hoje, você estaria preparado para subir com ele? Tem pregações, tem pregadores que fazem essas perguntas. Então, no geral, o povo está esperando Cristo das nuvens celestial para vir resgatar a sua igreja. No geral, isso é que se prega. Mas vai ser, nessa vinda de Malaquias, é uma vinda do Senhor a seu templo, a sua igreja. Mas antes dessa vinda, ele envia o profeta Elias. Malaquias capítulo 4, verso 5 diz: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Então, antes da vinda do Senhor, nas nuvens, né, a gloriosa vinda visível do Senhor nas nuvens, ele vem como, por assim dizer, como ladrão, e vai surpreender, muitos serão surpreendidos. Essa vinda vai surpreender muitos. Porque o povo espera Cristo nas nuvens. E eis que ele vem, de repente, a seu templo. Qual é o motivo dessa vinda? Verso 2. Mas quem poderá suportar? Quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Ele vem como fogo, o refinador. Ou seja, ele vem para fazer uma obra de purificação, uma obra de limpeza. Como nós sabemos, quando vamos fazer quando as mulheres vão lavar, também os homens lavam, né? Quando vamos fazer vamos lavar as roupas, vamos limpar a casa ou o banheiro, usamos lá sabão para tirar toda a sujeira, para eliminar as impurezas. Então, nessa vinda, ele não vem para levar a sua igreja para as mansões celestiais. Ele vem de maneira mais específica para fazer uma obra de purificação na sua igreja e, lamentavelmente, muitos serão surpreendidos, muitos não poderão subsistir o dia da sua vinda. Muitos não poderão subsistir o dia da sua vinda. E o verso 3 nos mostra o que ele vai fazer. E ele se assentará como refinador e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles, ou seja, os filhos de Levi, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Ok? Um verso muito claro. Ele vem para purificar os filhos de Levi, ou seja, os ministérios, os pastores, os ministros, aqueles que levam a palavra de Deus, que ensinam a palavra de Deus. E depois que eles, que o Senhor purifique eles, depois de purificar os filhos de Levi, vemos que para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta de justiça. Ou seja, primeiro acontece a purificação, depois eles ainda vão oferecer, vão oficiar, vão trabalhar, levando uma oferta ao Senhor em justiça. O que é totalmente impossível na volta de Jesus, porque se essa vinda fosse a volta do Senhor, como você vai explicar que ele vai purificar os ministros para que eles possam continuar oferecendo ao Senhor uma oferta em justiça? Lógico, essa vinda de repente à sua igreja, ao seu templo, que vai ser algo de repente, algo não esperado pela maioria dos irmãos, vai ser algo surpreendente,
Alguns não vão poder permanecer porque eles rejeitam a mensagem de advertência da purificação da igreja, de Ezequiel 9. Então, depois dessa purificação, os filhos de Levi, o ministério, Deus terá um ministério puro que vai poder oferecer a Deus uma oferta em justiça. Vamos agora estudar os versos 3 e 4 do capítulo 3. Diz assim: E ele se assentará como refinador e purificador de prata, e ele purificará os filhos de Levi e os purgará como ouro e como prata, para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Lógico, meus irmãos, vemos que primeiro acontece a purificação. Ele vem como fogo purificador, como sabão dos que lavam, dos lavandeiros, dos que fazem limpeza. Ele vem como fogo e como sabão. Lógico, ele vem para fazer uma purificação, uma limpeza. E ele começa com os filhos de Levi. E você deve lembrar que em Ezequiel capítulo 9, verso 6, que a obra de purificação, né? Verso 6, né, diz: E começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. Ou seja, os filhos de Levi foram os primeiros a serem visitados, a serem purificados. E o Ezequiel capítulo 9, verso 4 diz: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja, ou seja, em Jerusalém. E depois ele dá ordem aos outros de passar pela cidade, ferir, ou seja, matar todos aqueles que não tiverem o sinal. Ou seja, a igreja vai ser completamente livrada, purificada, limpa de todos aqueles que cometem e que praticam iniquidade, começando com os anciãos que estavam diante da casa, começando com o anjo da igreja Laodiceia. E o fato que o anjo está numa condição de mornidão espiritual, ou seja, satisfeito com o seu conhecimento, satisfeito com o que eles acham ser correto, não querendo nada mais, não mais verdade, nada mais. Então, a purificação começará pelo anjo que é morno. E como consequência, a igreja em sua totalidade está desgraçada, pobre, miserável, cega e nua, igual que o anjo. Mas depois da purificação, lógico, o que vai acontecer? Vai acontecer no verso 4. Final do verso 3 diz: para que eles, ou seja, os levitas, possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. E o verso 4 diz: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O verso 4 começa na versão King James, de 1611, a versão fiel. O verso 4 começa com a palavra então, mostrando que antes dessa purificação, a oferta de Judá e de Jerusalém estaria algo desagradável a Deus, algo que ele não pode receber. E qual é essa oferta? Já que hoje a gente não faz sacrifícios de animais, de manjares, comida, nada. A gente não faz isso porque já passou. Então, essa oferta não é nada mais do que uma oferta de almas ao Senhor. Uma oferta de pessoas que os ministros devem oferecer a Deus. Primeiro, eles mesmos devem se oferecer como um sacrifício vivo, agradável, aceitável ao Senhor, para que na sua vez eles possam oferecer a Deus, membros ou uma igreja, uma oferta agradável ao Senhor. E para isso vamos ler Isaías capítulo 66, vamos ler rapidinho e você vai ver porque as ofertas está se referindo a almas. Isaías 66, verso 20. Estou buscando aqui. Verso 20. Diz assim: E trarão a todos os vossos irmãos dentre de todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos e carros, em liteiras, sobre mulas.
e sobre dromedários trarão ao meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Ou seja, haverá uma purificação. E quem vai fazer essa obra? Segundo Isaías 66, verso 19 e 20. São os escapados. Os escapados serão enviados a todas as nações e trarão ao Senhor uma oferta, né? E trarão ao Senhor a todos os vossos irmãos, no verso 20, dentre todas as nações por oferta ao Senhor. Ou seja, os irmãos aí que eles vão trazer, as almas que eles vão resgatar do mundo das trevas, são uma oferta ao Senhor. E trarão a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, mostrando claramente que os levitas, ou seja, o ministério purificado, santificado e selado, vão trazer uma oferta de almas ao Senhor, vindo de todas as nações, de povos e língua, segundo o Apocalipse capítulo 7, verso 9. De maneira clara e categórica, vemos que a purificação da igreja acontece. A purificação da igreja, o Senhor vindo como fogo, como sabão, essa purificação acontece antes que a obra do Evangelho se complete ou termine no mundo inteiro, antes da última advertência ao mundo. E quem vai dar isso? Aqueles que forem selados, os escapados da matança de Ezequiel 9. Os escapados da matança de Ezequiel 9. Então, não mais a igreja vai ser a igreja morna, uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, porque é impossível que Cristo venha levar uma igreja nessas condições para o céu. Porque Efésios capítulo 5, quando você vai ler Efésios 5, verso 25 a 27, vemos que a igreja que o Senhor apresentará para si vai ser uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante. Mas hoje, na condição laodiceana, na condição de mornidão espiritual, cega, miserável, pobre e nua, uma igreja em rebelião contra Deus, ok? Em rebelião, no caso, quando falam em rebelião, porque o povo não quer uma mensagem que condena as suas práticas pecaminosas. Eles querem mensagens suaves. Eles querem mensagens que adulam eles. Ok? E o fato que qualquer coisa, qualquer mensagem que você vai falar ao povo, geralmente se ofendem. Em alguns casos, tem membros que nunca mais voltam para a igreja por causa de uma mensagem de repreensão e de correção, se ofendem. Mostra que hoje a nossa igreja, lamentavelmente, está cheia de uma multidão de joio, em vez de uma multidão de pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então, por isso, Deus vai purificar a sua igreja, vai fazer uma obra de purificação, começando com os levitas. Agora vamos ver o verso 5, vamos aprofundar cada vez mais nessa mensagem maravilhosa de Malaquias, capítulo 3, e agora vamos no verso 5. Na versão King James, Bíblia King James, 1611, diz assim: E chegar-me-ei a vós para juízo, e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores em seus salários, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro do seu direito e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Claramente, meus irmãos, vemos que no verso 5, para completar a ideia, né, o porquê que o Senhor está vindo, e você vê que ele está chegando, está vindo, não para levar o seu povo nas mansões celestiais, mas para fazer uma obra do juízo. Uma obra do juízo. Chegar-me-eis a vós para o juízo.
E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Mas por quem começa o juízo? O verso 3 e 4 nos diz, começa com os levitas. Vai purificá-los. O fato que Deus vai purificá-los, vai limpá-los, mostra claramente que os levitas, antes da purificação, antes do seu juízo, estavam numa condição deplorável à vista de Deus. Uma condição que necessariamente precisava de uma purificação, precisava de sabão para fazer essa lavagem, essa limpeza. E o verso 5 continua: chegar-me-eis a vós para o juízo. Para o juízo. E quais são as coisas que Deus vai visitar? Aqueles que, os feiticeiros, aquelas pessoas que acreditam em candomblé, fazem magia. Provavelmente no Brasil não é muito comum, mas tem países, lamentavelmente tem adventistas que até praticam essas coisas. Com o ocultismo, com a maçonaria. Tem também adventistas maçons. Tem pastores até maçons que mexem com o ocultismo. Tem uma cidade onde morava e tinha um primeiro ancião durante muitos anos, primeiro ancião da igreja adventista, muitos anos, um cara muito influente na cidade. E quando ele morreu, ele teve 2 enterros. Um enterro, ou seja, dois funerais. Um que é oficial para a igreja e depois os irmãos deles da maçonaria vieram também, fizeram aquela cerimônia fúnebres para os maçons. Ele era maçom e ninguém sabia. Mas também ele era ancião. E são casos assim que se repetem. Eu sou do Haiti e tem adventistas maçons mesmo na igreja. Tem até anciãos. Isso não é falar mal. Esses são fatos que aconteciam na minha cidade, pessoas que eram adventistas do 7º dia por muitos anos, líderes influentes e também que tinham ligações, conexões com a franco-maçonaria, com a feitiçaria, o ocultismo. Deus diz: chegar-me-eis a vós como uma testemunha veloz. E que Deus diz ao anjo da igreja de Laodiceia: eis o que diz a testemunha fiel e verdadeira. É a mesma testemunha aí que está em Malaquias capítulo 3, verso 5. É a mesma pessoa. É a mesma testemunha. Escreve ao anjo da igreja de Laodiceia: este diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Em Malaquias capítulo 3, verso 5 diz: e eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Os feiticeiros, aqueles que mexem com magia, com ocultismo. E lamentavelmente na nossa igreja tem pessoas que mexem com isso. Provavelmente no Brasil não tem muito, não sei. Mas sim, meus irmãos, tem países onde se praticam, países da África, países de descendente afro, praticam escondidinho. Eles são adventistas, comumente adventistas por fora, e no secreto fazem ocultismo, ou enviam pessoas a ver. Vai para mim, vai ver como estão as coisas aí, e vão consultar bruxos, feiticeiros. E o fato que está em Malaquias capítulo 3, que tem a ver com o grande dia do Senhor, dia grande e terrível do Senhor, algo que vai acontecer nos últimos dias, e o fato que está relacionado com essa profecia, mostra que no cumprimento literal dessa profecia haverá povo do Senhor mexendo com ocultismo, mexendo com feitiçaria. Que mais? E contra os adúlteros. O próximo vemos os adúlteros. Os adúlteros que enganam a esposa, que enganam o esposo. E isso é uma praga, meus irmãos. Uma praga. Ninguém escapa, desde o ministro até os mais simples membros.
Ninguém escapa, meus irmãos. É um flagelo na igreja. Por isso casam e casam de novo. E qualquer coisa, abandonam a esposa, o esposo. E casam de novo. E a palavra de Deus diz: quem faz isso estaria cometendo adultério. Sem contar os adultérios que se cometem no secreto. Está aí no verso. Contra quem mais? Contra aqueles mentirosos que juram falsamente. Contra os que oprimem os trabalhadores, que enganam as pessoas, trabalham e não querem pagar o preço justo. Ok? Também que não ajudam a viúva, órfão e que desviam o direito até do estrangeiro. E não temem, aqueles que não temem ao Senhor, fazem todas essas coisas e não temem ao Senhor. Ok? Então, meus irmãos, é uma profecia terrível. Algo terrível está acontecendo com a nossa igreja. Algo terrível. Malaquias capítulo 3 tem a ver com o dia grande e terrível do Senhor. É uma profecia que vai ser cumprida diretamente nos últimos dias, no nosso tempo, os dias de hoje. Ok? Por isso vemos no verso 1, Deus diz, vai enviar o seu mensageiro. E de repente, de maneira inesperada, ele vai vir a seu templo. E o verso 2 diz: quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele vai aparecer com fogo e com sabão para fazer uma obra de limpeza. O verso 3 nos diz: quem serão os primeiros a serem purificados? Os primeiros a serem limpos? Os levitas, os filhos de Levi, os pastores. E vai limpá-los para que eles possam oferecer ao Senhor uma oferta em justiça. Ou seja, a oferta que está sendo oferecida ao Senhor pelos levitas, pelos pastores, é algo que Deus não pode aceitar. É algo que Ele não pode aceitar, meus irmãos. Batizam as pessoas sem o devido preparo, sem o devido estudo, e as pessoas entram na igreja não sabendo o que é a igreja adventista de verdade, o que deve fazer, o que não deve fazer. É só número, querem número. Batizam crianças, adultos, pessoas sem preparo, sem o devido preparo espiritual. É uma desgraça. É uma desgraça. E a oferta desses pastores, desses levitas, não é algo agradável ao Senhor. Não é uma oferta em justiça, mas uma oferta em mentira, em pecado, não em justiça. Ou você pode dizer que essa mensagem é muito dura e eu estou criticando, mas não é. Está acontecendo, meus irmãos. Somente abre os olhos. Muitos pastores querem número, batismo, para enviar esse número para a associação. Mas não tem um devido preparo, um devido preparo para as almas. As pessoas entram na igreja, tomam o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem saber praticamente nada sobre a igreja, sobre as reformas que elas devem fazer. E no verso 4 nos diz: então, ou seja, depois da purificação, a oferta de Judá e de Jerusalém, ou seja, da igreja, será agradável ao Senhor. E no verso 5, o profeta diz: chegar-me-eis a vós para o juízo. E os feiticeiros, aqueles que mexem com o ocultismo, os adúlteros, aqueles imorais na igreja, que praticam coisas imorais na igreja. Que mais? Os mentirosos, aqueles que juram falsamente, os enganadores. Que mais? Aqueles que oprimem os trabalhadores em seu salário. Que mais? E que desviam o estrangeiro do seu direito. E não temem ao Senhor, aqueles que não temem ao Senhor. Eles fazem essas coisas erradas, sabem que estão errados, mesmo assim, eles continuam no curso errado, no caminho errado, estando ainda na igreja, pregando, ministrando a palavra, dirigindo, ou estando simplesmente na igreja. Então Deus vai fazer uma obra de purificação do juízo. Vamos agora seguir com os versos 6 e 7. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó,
não sois consumidos. Embora nós, como seres humanos, mudamos de acordo com a circunstância ou o tempo, de acordo com o país, mas o Senhor não muda. Ele é firme, Ele é imutável, inabalável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. E nós, a igreja também muda, né? Antigamente, para os adventistas do sétimo dia de mais de 40 anos na igreja, ou mais de 30 anos, antigamente, quando uma irmã adventista botava calça e saía na rua, era um escândalo. Não se permitia botar calça. Pode perguntar às antigas adventistas, se são sinceras e se têm memória, a não ser que sofrem de amnésia, elas devem lembrar. Não usavam calças. Usavam saias normais debaixo do joelho ainda. Como é recomendado no espírito de profecia que a mulher deve andar de maneira decente. E a serva do Senhor nos diz claramente que as mulheres não devem usar roupas que parecem, né? Não está dizendo roupas de homens, até a aparência, que parecem. As mulheres não devem usar roupas que parecem roupas de homens. Por isso ela condena enfaticamente o uso de calça nas irmãs adventistas. Condena mesmo nos testemunhos. E ela diz isso é uma abominação. Isso é mais do que um pecado, é uma abominação. Tem diferença entre pecado e abominação. Na verdade, ambos são pecados, né? Mas a abominação é algo mais grave. Algo mais grave. Então o Senhor não muda. Ele recomenda isso lá nos anos 1850, 60, 1860, quando as mulheres começaram a usar calças, né? Quando as modas das mulheres de fora, não da igreja, tá? De fora começaram a usar um tipo de roupa que pareciam calças. E ela recebeu uma visão para dizer: as mulheres não devem usar essas roupas, é uma abominação. E ela cita Deuteronômio 22, verso 6. Deuteronômio 22, verso 6. Então Deus não muda. O que Ele recomenda para sempre. Entendeu? Ele diz que o homem não deve vestir roupas de mulheres e mulheres vestir roupas de homens, né? Eu tenho um estudo completo sobre isso, sobre roupas, né? Que nós devemos praticar como servos de Deus, especialmente as nossas irmãs, né? Devem refletir uma imagem de simplicidade, de pureza e de santidade, mesmo através das suas roupas. E as obedientes, as fiéis, serão seladas. As rebeldes que acham que não há diferença entre roupa de homem e outra de mulher, eu posso colocar calça se eu quiser, tal. Então, lamentavelmente, não receberão o selo de Deus. Porque é um mandamento também. Deuteronômio 22, verso 6. E Deus não muda. Mas o povo vai mudando. Vai se acomodando, vai imitando os costumes do mundo. E o que diz o anjo da igreja Laodiceia? O anjo guarda silêncio. Mesmo que alguns podem até discordar com isso, não falam. E se falam também, você sabe que serão perseguidos. Entendeu? Então, Deus diz: não mudo, eu não mudo. Agora vamos seguir o verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O povo está dizendo: mas Senhor, em que devemos tornar? E o verso 8 vai dar a resposta surpreendente, uma resposta muito surpreendente, que vai até surpreender muitos de vocês aí, a essa pergunta. Vamos agora a Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10, que é os versos mais usados na igreja adventista. Raramente se usam os outros versos, mas esses 3 versos
Malaquias 3, verso 8, 9 e 10, é usado praticamente todo sábado, né? Vamos ver como a inspiração vai explicar isso. Como devemos entender esse verso, ok? Agora chegamos nos versos mais usados pelo Adventista do sétimo dia, por nós, ou seja, a cada sábado na igreja. Usamos muito esses dois versos, verso 8 e 9, e também o verso 10, né? Mas para entender o verso 8 e 9, vamos ler a última parte do verso 7. Diz assim: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, Deus está tendo uma conversa com o seu povo. Deus está dizendo, mas voltem para mim, eu voltarei para vós. Desde os dias dos vossos pais, lá no Antigo Testamento, vocês se desviaram de mim, não ouviram a minha voz. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. E o povo fala para o Senhor, mas Senhor, em que havemos de tornar? Em que devemos voltar? O que devemos deixar de fazer, Senhor, que está te incomodando tanto? O que devemos deixar de fazer, Senhor? Em que devemos reformar? Na palavra de hoje seria a reforma. Em que devemos reformar a nossa vida? A nossa vida? Em que? O verso 8 diz, Deus pergunta para o povo, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então o povo no verso 7 diz, Senhor, em que devemos tornar? Que devemos reformar? E aí Deus faz a pergunta, agora Deus vai direto no ponto. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E as pessoas dizem, Senhor, em que? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, algo surpreendente. Deus diz, vocês me roubam. E o povo fica surpreendido, diz, mas Senhor, em que estamos te roubando? Ou seja, quer dizer, eles, no caso aí, o texto está querendo dizer, mas Senhor, nós devolvemos os nossos dízimos e nossas ofertas. E é verdade, meus irmãos. Mais de 60% a 70% dos adventistas contribuem, dão dízimos e as ofertas. Muitos dão seus dízimos. Não é 10 ou 5% ou 20% que dão oferta ao dízimo. Na verdade, a igreja adventista do sétimo dia é uma das igrejas mais ricas do mundo, mais próspera, em termos de dinheiro, em termos de instituições, em termos de coisas que a igreja tem. Mas uma surpreendente denúncia. O povo diz, mas Senhor, em que te roubamos? E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Aí segue o verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. A mim me roubais. Sim, toda esta nação. Ou seja, é uma coisa surpreendente. Eu pergunto para vocês aí no grupo. Será que vocês não devolvem os seus dízimos, as suas ofertas? Acredito que a maioria aqui no grupo vão dizer, sim, Senhor, devolvemos. Claro, devolvemos nossos dízimos. Geralmente o povo devolve os dízimos e não devolve ofertas. Mas às vezes dão ofertas, não dão dízimos. Mas não é 5 ou 10%. São muitos que devolvem os seus dízimos e têm um pacto com Deus. Tem um pacto, né? 5% ou 10%, né? Um pacto de 10% seria 20 de oferta, 20 de dízimo, 20 de oferta. Um pacto de 5% seria 20 de dízimo, 10 de oferta. E tem muitos adventistas que eu conheço, muitos anciãos, muitos líderes que devolvem fielmente a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Mas por que a palavra de Deus nos diz que toda esta nação, vós, toda esta nação me roubais? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Toda essa nação? O que quer dizer com isso? O que Deus está querendo dizer com isso?
Lembrando, meus irmãos, a mensagem de Malaquias capítulo 3 e 4, os dois capítulos, o foco dessa mensagem é a mensagem do juízo, a mensagem da purificação da igreja. E o capítulo 3 começa com a promessa: eis que eu vos enviarei Elias, que eu vos enviarei meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o livro encerra com Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei Elias o profeta, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, o foco da mensagem de Malaquias não é a mensagem dos dízimos e das ofertas, como muitos podem supor, porque geralmente somente leiam esses dois versos, o Malaquias capítulo 3, verso 8 e 9 e verso 10, que falam do dízimo. Mas o foco da mensagem é a mensagem de Elias, que vem para preparar o povo de Deus para o grande e terrível dia do Senhor. E Deus faz uma lista de pecados que eles devem abandonar para poder escapar-se do dia grande e terrível do Senhor através da mensagem de Elias. Qual é a lista desse pecado? Vou mandar outro áudio. Qual é a lista? Qual é as coisas que devemos repreender, que devemos abandonar? Ok? Malaquias capítulo 3, verso 1 a 3, verso 1 e 2, mostra que o Senhor vem com fogo, com sabão para fazer uma obra de limpeza. E o verso 5 nos mostra que essa obra é uma obra de juízo. Chegar-me-eis a vós para juízo. E por que Deus vai corrigir? Por que Deus vai derramar os seus juízos sobre os impenitentes? O que eles estão fazendo? O primeiro a serem mencionados são os levitas, que também serão purificados. O fato que vão ser purificados mostra também que os ministros, o ministério, está numa condição de contaminação espiritual. Estão contaminados pelo pecado. Ok? E quando eu falo isso, não estou dizendo que são melhores do que eles. Todos nós precisamos de nos arrependermos dos nossos pecados, afastar-nos dos nossos pecados, porque eu que falo isso. Se eu continuo fazendo coisas erradas, roubando, adulterando, fornicando, falando mentiras, odiando as pessoas, falando mal das pessoas, tendo ódio no meu coração e não amor pelos pecadores, eu também não serei selado, tá, meus irmãos? Eu não serei selado, tá? Primeiro é comigo mesmo que está dando essa mensagem. Então, vamos seguir. Deus está dizendo, primeiro, a repreensão começa com os levitas. E depois, segue no verso, depois de serem purificados, né? Eles poderão oferecer a Deus uma oferta em toda a justiça, ou seja, em verdade, realmente algo aceitável a Deus. E no verso 5, Deus vai dizer outros pecados que está no meio do povo de Deus, e começa com a feitiçaria, com o ocultismo, com magia, etc. E depois vai o pecado com adúlteros. Depois vai com aqueles que juram falsamente, aqueles que defraudam os trabalhadores nos seus salários e que não ajudam a viúva, o órfão, aqueles que não querem ajudar os mais pobres. E também que não querem ajudar os estrangeiros que estão no meio da terra, aqueles estrangeiros, né? Pode ser estrangeiro como eu, no caso que eu venho de outro país. Graças a Deus, os irmãos brasileiros me receberam com muito amor e ainda me ajudam bastante, graças a Deus, né? Mas um estrangeiro literal. Mas também pode ter pessoas que vêm de outros estados longe da sua terra e estão aqui em Santa Catarina, ou São Paulo, o Rio Grande do Sul. As pessoas na localidade devem ajudá-los também. São pessoas que vêm de longe. E que mais? Aqueles que não temem ao Senhor. Mas a lista não fica aí, a lista vai além. A lista vai além. Então Deus começa a fazer uma conversa. Diz para eles: mas desde os dias dos vossos pais. Primeiro diz no verso 6, eu não mudo. Ou seja, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não mudo. Mas vocês ficam mudando. Ficam mudando as coisas. Quando fala uma coisa, vocês mudam. Aí ele começa a fazer uma conversa a partir do verso 7, 8 e 9. A partir do verso 7 diz assim: retornem a mim e eu retornarei para vós. Pratiquem a obra de justiça,
e eu vou retornar para vocês. E no final do verso 7, eles dizem para Deus: mas Deus, em que havemos de retornar? O que devemos reformar, no caso, no termo de hoje? Em que devemos retornar? Aí Deus vai direto: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, vocês me estão roubando. E o povo fica chocado. Em que estamos roubando? Se nós devolvemos os nossos dízimos e as ofertas, como você está dizendo que estamos roubando? E Deus vai diretamente no ponto, nos dízimos e nas ofertas, porque eles fizeram a pergunta: e em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E aí Deus acrescenta no verso 9: vós sois amaldiçoados com uma maldição, porque mesmo vós me roubaste toda esta nação. Agora a pergunta do dia: será que nenhum adventista devolve os seus dízimos e suas ofertas a Deus? Ninguém devolve? Mas por que Deus diz toda essa nação? É porque a mensagem de Malaquias, que é a mensagem do juízo, a mensagem de Elias, que vem para preparar o povo de Deus para o grande e terrível dia do Senhor, a mensagem de Malaquias não está sendo dada, não está sendo apreciada, não está sendo divulgada à igreja, para que a igreja se prepare para o grande e terrível dia do Senhor, mas eles estão usando os versos 8 e 9, rejeitam a mensagem, rejeitam a substância da mensagem, né? Que é o dia do juízo, o dia de reformar, o dia de se preparar para o grande dia do Senhor. A mensagem de reforma, a mensagem de advertência, essa mensagem de Malaquias está sendo virtualmente ou praticamente esquecida, enquanto estão usando somente os versos 8 e 9 de Malaquias 3, enquanto o verso 1 do capítulo 3 e os versos 5 e 6 do capítulo 4, que encerra o Antigo Testamento, essas mensagens não estão sendo dadas. Quando Deus vê isso, ou seja, eles estão roubando ao Senhor no que é muito sagrado para Ele, os dízimos e as ofertas. É como se desse a meu filho e diz assim: ó filho, toma esses 10 reais, vai comprar para mim 1 quilo de arroz integral e algumas verduras para fazer uma refeição para vocês. Aí meu filho pega esses 10 reais, vai lá no mercado e compra 1 quilo de frango e compra batata e outras coisas e volta para casa. E quando eu digo: meu filho, o que você comprou? Ah, pai, eu comprei frango e batata. Mas o que te mandei comprar? Arroz integral e verdura. Então é como se você pegasse o dinheiro do Senhor e está fazendo outras coisas, dando ao povo dele outro alimento que não seja um alimento espiritual que vai prepará-los para poder subsistir no grande e terrível dia do Senhor. Então vamos ficar aqui hoje, amanhã vamos seguir com o tema. Vamos ver que realmente quando Deus diz toda esta nação, não porque todos os adventistas, não é porque todos os nossos irmãos adventistas estão roubando a Deus, não. É porque mesmo os fiéis que devolvem fielmente os seus dízimos e seu pacto, né, as suas ofertas ao Senhor, o dinheiro desses fiéis estão sendo usado por outros fins que não seja dar a mensagem de Malaquias, a mensagem do grande e terrível dia do Senhor. E isso é tão claro, meus irmãos. De todos os profetas do Antigo Testamento, o único que toca o assunto do dízimo, pode ver, pode pesquisar na Bíblia. Quando Deus diz toda esta nação, não é porque todos os adventistas, não é porque todos os nossos irmãos adventistas estão roubando a Deus, não. É porque mesmo os fiéis que devolvem fielmente os seus dízimos e seu pacto, né, as suas ofertas ao Senhor, o dinheiro desses fiéis estão sendo usado por outros fins que não seja dar a mensagem de Malaquias, a mensagem do grande e terrível dia do Senhor. E isso é tão claro, meus irmãos. De todos os profetas do Antigo Testamento, o único que toca o assunto do dízimo,
Pode ver, pode pesquisar na Bíblia. O único que toca o assunto do dízimo é o profeta Malaquias. E qual é a essência da mensagem de Malaquias? A mensagem do que o Senhor enviará o mensageiro. Eis que eu vos envio o meu mensageiro e preparará o caminho diante de mim. E como encerra o livro? O livro encerra assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias. O profeta Elias, que vai vir para preparar. Vou ler aqui, né? Capítulo 4, né? Verso 5, diz: eis que eu vos enviarei Elias o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá os corações dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais, para que não venha e fira a terra de maldição. Então, o livro de Malaquias encerra com a mensagem de Elias, e os 2 últimos capítulos falam do grande dia e terrível do Senhor, o dia que algo que vai acontecer no nosso tempo. Então, se você lê a mensagem de Malaquias, você vê a necessidade de uma reforma e de mudança na igreja, no povo de Deus, e você não faz, na verdade você combate a mensagem, combate a verdade presente e avançada através da mensagem de Elias, e contudo, devolve os seus dízimos e as ofertas, que será usado por outros fins, a não ser a mensagem de Elias, Deus vai estar vendo isso como um roubo. Porque a palavra diz: trazei todos os dízimos e as ofertas para que haja alimento na minha casa. Para que haja alimento. E esse alimento não é arroz, não é feijão. Esse alimento é o pão espiritual. Trazei todos os dízimos para o armazém, casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Esse alimento é a palavra, a mensagem. Lamentavelmente, quem está seguindo cegamente o anjo de Laodiceia, que está usando os fundos sagrados do Senhor para apoiar o movimento de ecumenismo, como podemos ver em várias fotos, em vários eventos que eles participam, para até combater a mensagem de Elias. Então, lamentavelmente, quando acontecer Ezequiel 9, essas pessoas vão perecer no juízo mencionado em Malaquias capítulo 3 e capítulo 4. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, e que possamos tomar a decisão de servir a Deus em espírito e em verdade, não roubando ao Senhor, como muitos fazem, mas possamos ser fiéis a Deus, pregando a mensagem da hora, a mensagem de advertência, a mensagem que vem para chacoalhar a igreja do Brasil, para sacudir a igreja do Brasil, dando a mensagem da verdade presente avançada.